Foi inaugurada este dia 10 de agosto a 20ª edição da Feira do Pinhal em Oleiros. Este é um dos certames com mais anos de realizações na nossa região e pretende, à semelhança dos demais, promover o que de melhor o concelho tem em termos económicos e turísticos. Na sessão inaugural marcou presença o secretário de Estado das Florestas e da Conservação da Natureza, João Paulo Catarino. Aproveitando esse momento, Fernando Jorge, presidente da Câmara Municipal de Oleiros, voltou a falar na questão do transvase do Zezer para o Tejo, deixando claro que a ideia não é bem-vinda e pediu uma atenção maior para este tema. É para nós muito importante o rio Zezer, serve não só do ponto de vista turístico, mas também do ponto de vista alimentar, porque há muitas pessoas que se alimentam do peixe do rio, mas e do ponto de vista paisagístico é de facto muito importante. Acontece que esta ideia não é, em princípio, bem-vinda, a não ser que esse transvase permita ficar com uma cota que seja confortável para os nossos concelhos. Mas até agora só o Sr. Secretário de Estado e a nosso pedido é que falámos sobre este assunto, mas temos que ter uma atenção maior, até porque sabemos que no final deste ano a barragem do Cabril vai deixar de pertencer à EDP e, portanto, é uma altura, se calhar, ótima para podermos negociar também, não só o Governo, mas também com as autarquias. Sobre esta matéria, João Paulo Catarino deixou a garantia que o Governo está e irá continuar a trabalhar com as autarquias que envolvem a Albufeira do Cabril. Porque no futuro vai haver menos água no Tejo, tem que ser encontrada uma solução, mas todas as decisões serão tomadas e construídas com os municípios, reforçou. Podem estar descansados que a solução que vier a ser encontrada será, obviamente, em completa consonância com os autarcas que representam, obviamente, a região e os municípios dessas regiões. O problema é um problema mais vasto. Nós precisamos, efetivamente, de introduzir água no Tejo, o mais próximo da fronteira, por uma razão, todos perceberão. 70% da água que passa até Constância no Tejo, mais de 70% dela vem de Espanha. Espanha está com problemas seríssimos de falta de água, como devem perceber, aliás, como todos nós e como nós também, e é natural, a expectativa, nos últimos 20 anos choveu menos, a pluviosidade foi menos 20 muitos por cento do lado português na bacia do Tejo, no lado espanhol foi 30 e tal por cento, e a expectativa é para os próximos 20 anos que a pluviosidade de um lado e do outro seja no mínimo menos 20%. Por isso, vamos ter muito menos água no Tejo e precisamos de resolver o problema deste lado da fronteira e é essa a solução que o Governo está a tentar encontrar e estamos a trabalhar para ela e, obviamente, atempadamente será pública e será apresentada pelo Sr. Ministro do Ambiente e pelo Sr. Primeiro-Ministro. Fernando Jorge falou ainda da intenção de colocar painéis solares no Cabril. Neste campo, considerou que tem que haver contrapartidas para agentes destes territórios. Falou das injustiças que se sentem nestas regiões despovoadas, como sendo o pagamento mais caro da água e dos resíduos aqui do que em Lisboa. Nas áreas da saúde e da educação são as câmaras que estão na primeira linha do socorro e o Governo devia apoiar mais nestas matérias. Para o autarca, há problemas que têm que se resolver, como sendo as burocráticas, pois estão a criar situações desnecessárias, por exemplo, aos empresários. As más acessibilidades entre as aldeias e a sede de concelho ou do distrito também foram referidas pelo autarca, que relembrou que estes territórios produzem mais do que consomem e assim contribuem mais para o produto interno bruto português. Fernando Jorge falou também do processo de descentralização de competências, salvaguardando que as autarquias devem ser mais apoiadas e deu o exemplo do que se passa com as equipas de intervenção permanente. Eu, por mim, e tenho apoiado, e sempre que o Sr. Presidente da Direção dos Bombeiros do Oleiros me fala numa nova EIP, numa equipa de intervenção permanente, eu digo logo que sim. Mas isto é uma maneira de financiar também o Governo Central, de ser o Governo Central a financiar o poder local e funciona ao contrário, porque essas EIPs, 50% do dinheiro sai das autarquias e isto devia ser pago pela Proteção Civil
e não pelos municípios. Sobre este assunto, o secretário de Estado deixou presente que neste processo, apesar das competências das autarquias serem cada vez mais e terem de ser alocadas mais verbas para determinadas matérias, quem fica a ganhar são, neste caso, os oleirenses. Deixando de lado aspectos negativos, João Paulo Catarino falou numa descentralização positiva para o interior e deu o exemplo do programa de transformação da paisagem. Para vos dar um exemplo, nós criámos um programa de transformação da paisagem em que alocámos exclusivamente, Sr. Presidente da Câmara, do PRR, 270 milhões de euros para um conjunto de freguesias, que são freguesias do interior, freguesias que chamamos freguesias vulneráveis, para a transformação da paisagem nos territórios vulneráveis e do interior, precisamente para resolvermos um problema estrutural que a floresta destes territórios tem, e obviamente que as florestas do Montado sobre Idazinho ou do Latifúndio não têm, e por isso é que durante muitos anos, aliás, demasiados anos, as políticas florestais foram pensadas para o país todo de uma forma geral. Compartimentar a floresta, criar outras espécies, reintroduzir a agricultura são alguns dos aspectos positivos das áreas integradas de gestão da paisagem e, por isso, João Paulo Catarino considerou que este projeto é uma solução viável. A terminar, Fernando Jorge confessou que os projetos de investimento da autarquia em prol das pessoas estão a surtir efeitos, pois há pessoas a procurar o interior para se fixarem. Fernando Jorge prometeu não baixar os braços na luta pelo interior e eventos como a Feira do Pinhal são a montra do que de melhor se faz no concelho a vários níveis e que deixa clara a excelência dos produtos do concelho, e isso é mérito dos expositores, disse. Esta feira, e vamos ter a oportunidade de todos se aperceberem disso, tem não só artesanato de muitíssima qualidade, como outros produtos que merecem o maior elogio possível. Eu acho que a Feira do Oleiros o nome já chegou a muito lado, já chegou longe, exatamente pela qualidade que tem proporcionado aos visitantes. E este é o mérito dos expositores. A Feira do Pinhal prolonga-se até ao próximo dia 14 de agosto. De referir que dia 15, Oleiros assinala o feriado municipal e, neste âmbito, a partir das 11 horas, decorrerá a sessão solene do Dia do Concelho no Jardim Municipal, com a assinatura dos protocolos e contratos-programa com associações, atribuição das distinções honoríficas e atuação do Grupo de Cantares da Universidade Sénior de Oleiros.